Então, galera, a gente vai iniciar aqui pelo DXY. Eu vou limpar todos os desenhos e vou refazer de novo para a gente poder ter uma noção bacana de tudo que está acontecendo. Vamos lá, remover 10 desenhos removidos. DXY, começando pelo gráfico mensal do DXY. DXY, para quem não sabe, ele é um índice dólar. Basicamente, ele é uma cesta de moedas que tem o dólar, tem o euro, tem o yen japonês, o dólar suíço também, que eu não lembro aqui agora qual é o nome da moeda, mas é a moeda suíça. E aqui a gente tem dados do DXY de muito tempo, de 1974, e batendo o olho aqui, a gente já consegue enxergar esse canal, ou seja, o DXY está respeitando um canal aqui já há bastante tempo. Perfeito canal, você pode observar o toque aqui, o toque aqui, o toque aqui, o toque aqui, são vários toques no canal do DXY. É um canal de alta que ele costuma respeitar, ele bateu aqui no topo dele recentemente, está corrigindo. No mensal, basicamente, é essa a única figura gráfica relevante no mensal. Aí eu gosto de traçar aqui uma extensãozinha, uma retraçãozinha de fibro. A gente desconsidera o pavio para fim de retração. Você pode observar os toques que validam perfeitamente esse padrão. E nós estamos exatamente em 0,382. Para fins de retração, eu desconsidero o 0,236, realmente é desinteressante considerar ele. A gente tem três pontos principais, que é o 0,618, 0,5, 0,382, e nós estamos agora exatamente no 0,382, ou seja, qualquer coisa acima disso aqui é meramente uma bandeira de alta. Ou seja, qualquer movimento que ficar acima do 0,382 é uma bandeira de alta, sendo que ele pode, em tese, até mesmo recuar o 0,5, que ainda faz uma bandeira, mas perdendo o 0,5, a última retração saudável é o 0,618, que é agora na média de 100 semanal, praticamente de 200 semanal do DXY, que seria assim, para fins de bull market, seria perder essa média de 200 aqui para o bull market ser iniciado, certo? Um bull market relevante ser iniciado. Se a gente for voltar no tempo suficiente, você pode ver que o bull market de 2018 do Bitcoin, ele é basicamente toda essa queda aqui, termina em dezembro de 2018, aqui também que foi quando ele fez o fundo e voltou a subir, o bear market do Bitcoin. Aqui em março de 2020, nós temos aqui o Covid e o bull market do Bitcoin todinho até janeiro, maio de 2021, basicamente. E agora o bull bear market do Bitcoin. E assim, ainda em bear market do Bitcoin e o DXY ameaçando iniciar um bear market do DXY, que seria o bull market do Bitcoin, perdendo a média de 50. Eu lembro que eu disse para vocês anteriormente, uns vídeos atrás, quando eu ainda estava aqui visitando 110, 111, que essa região aqui seria importante. Seria uma região importante para poder ficar esperto, porque ele poderia vir recuar abaixo da média 50 e fazer um bear trap no DXY. Um bear trap seria possível. Sendo que o que está acontecendo nesse momento ainda não é um bear trap, mas a gente está perdendo a média 50. Vocês puderem ver que na semana passada ele fez que ia passar, ia romper, rejeitou na média de 12 e voltou a cair. A gente está aqui agora nesse momento testando este fundo, ou seja, testando novamente o fundo 0,382. Deixa eu ver mais alguma coisa importante aqui para demonstrar para vocês.
DXY. Eu lembro que tinha uma cunha aqui que ele rejeitou perfeitamente. Tentou passar dela, não passou, tá vendo? Veio aqui e não passou essa cunha. A parte de baixo da cunha é basicamente isso aqui. E agora ele rejeitou, não conseguiu passar, e muito provavelmente ele vai vir aqui buscar a parte de baixo dessa cunha. Essa cunha desse canal, tanto faz para fim de análise gráfica agora no DXY, porque é uma formação de bandeira de alta ainda, no ponto aqui se encontra ainda a bandeira de alta. Tá, importante também, a gente tem uma linha LTA importante aqui para poder ser marcada no diário, que é a LTA desse bull market todinho aqui, do último toque aqui abaixo. LTA sempre em verde. Temos toques aqui embaixo, aqui, e agora a gente está aproximando dela novamente. Havia uma segunda LTA, eu lembro de falar para vocês que havia uma segunda LTA aqui nesse momento aqui, ó, mas ela foi perdida. Quando ela rejeitou aqui atrás, ela foi perdida. Bem exatamente aqui, ó, vocês podem ver que inclusive testou ela como resistência. Cadê o meu pincel, cacete? Fudeu. Eu vi o pincel em algum lugar. Pera aí. Eu preciso do círculo aqui. Testou aqui nesse ponto. Ela é como resistência e desceu, foi formar esse canal. A gente está nele agora. A gente tentou passar na semana passada, foi quando eu decidi comprar Bitcoin. Foi quando isso aqui aconteceu, porque para mim foi um claro sinal de um falso rompimento que levaria o preço a testar novamente. Só que tem um detalhe, essa LTA no diário aqui, ela é muito forte. Ela é muito longa. Ela é do início do bull market, praticamente. No último toque aqui no canal, na parte de baixo do canal mensal. Então ela é muito forte. Perder isso aqui é muito difícil. Mas nada impede do preço continuar lateralizando aqui. Sair desse canal, fazer um triângulo e continuar aqui caminhando em cima dela, ameaçando perder durante um tempo. Nada impede isso acontecer. Então, eu acho que por enquanto no DXY era isso que era importante mostrar. A gente está num momento de indecisão no mercado. Nós temos aqui a média de 200 do diário cruzando com a média de 50. É um sinal de grande queda, que o pessoal chama de cruzar morte. Mas que por enquanto não está confirmado nada ainda cedo para dizer o que pode acontecer. Essa LTA aqui está perdida, então é inútil. Eventualmente vai ter uma LTB que a gente vai poder puxar aqui para a gente poder fazer o teste dela, mas é mais para frente. Agora para o mercado tradicional aqui no Nasdaq rapidinho, também é importante falar porque é o índice de bolsa de tecnologia dos Estados Unidos altamente relacionado com Bitcoin. Vamos remover os desenhos também, fazer tudo do zero. Covid está aqui, ok? Começando pelo mensal de Nasdaq. O mensal de Nasdaq está testando a média 50 como resistência. É muito cedo para dizer o que o mensal vai terminar, porque janeiro terminou agora, mas pode dizer que foi o primeiro mês que fechou abaixo da média 50. Foi o mês de janeiro, né? Cacete! Bitcoin cruzou um valor importante ali. Foi a primeira vez que fechou a média 50 desde o crash de 2018. Em 2008, aliás. Nunca mais ele fechou. Aqui é o Covid. Ele tocou e agora a gente está aqui de novo. Então, para fins de retração, a gente pega aqui a retraçãozinha. Uai, cacete, por que não está indo? Pronto. A gente está exatamente na retração. Agora, nesse exato momento, a gente está fechando. A gente está na 0,618 do mensal de Nasdaq. Ou seja, um ponto importante para ficar bem atento. O mensal
de Nasdaq está em 0,68, seja um ponto importante. Gráfico semanal de Nasdaq, foram 2 semanas que ele fez uma barriguana dessa retração, indicando a possibilidade de uma pequena reversão. Algumas pessoas chamam isso de oco, o OCOI, na verdade. Eu não acho que seja um OCOI. Ele pode muito bem vir testar aqui a média 50 e falhar miseravelmente. A gente tem que considerar também que aqui em cima a gente tem um canalzão gigantesco que está sendo formado há um tempo, que é justamente esse canal aqui. Canal, cunha, tanto faz. Por fins análise gráfica aqui agora não faz diferença, porque no fim das contas vai ter um rompimento para cima em algum momento aqui no futuro. Mas a questão aqui é uma formação gráfica muito longa. Vocês podem ver como ela se comporta. A gente está aqui agora nesse momento testando 0,68. Nada impede de a gente perder e testar aqui embaixo novamente. Lembrando que no mensal de Nasdaq a gente tem aqui esse valor aqui da média semanal, mensal de 100, que é um valor importante para o mercado. Também a média 200 semanal, que está bem acima aqui, a verdinha. E a de 50 que marca a tendência de alta, que por enquanto não foi testada, apenas essa única vez aqui. Inclusive foi quando o bear market de fato iniciou, foi aqui, quando teve essa grande queda aqui, o bear market iniciou. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para poder ser mostrado aqui por enquanto. Eu acho que o mais importante por enquanto é isso mesmo. A gente tem aqui o gráfico de 3 dias tentando retomar a média de 12, ainda sem sucesso. Vocês podem ver que é um fundo triplo, talvez. Ele conseguiu fazer uns topos mais altos aqui. Eu lembro que isso aqui foi uma cunha megafone que rompeu para baixo. Quando essa barra surgiu aqui na sexta-feira, foi quando eu decidi comprar Bitcoin. Foi quando eu decidi comprar um Bitcoin com o meu caixa, porque para mim isso aqui é um indicativo de uma pequena alta temporária. Sobre isso eu vou falar o seguinte: o mercado tradicional ele está entendendo que o Fed está próximo de acabar com o ciclo de aperto monetário. Isso cria uma falsa esperança no mercado de uma alta temporária, que realmente pode acontecer. E geralmente as altas temporárias elas são seguidas de pânico. Essas altas de esperança em bear market elas são seguidas de pânico, porque quando o investidor percebe que as coisas não estão tão bonitas assim quanto ele achava que estava. Ele percebe que as coisas não estão tão bonitas assim quanto ele achava que estava. Que a coisa está feia e vem o pânico. Inclusive, eu tenho que fazer aqui outro logaritmo, mas não. Vamos inverter a escala, colocar o gráfico em tendências opostas aqui, para eu fazer uma pequena extensão. Ficou gigante esse aqui. Não precisa disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui. Talvez disso aqui. Quais são nossos alvos? Nossos alvos são 10.000, 9.000, 8.500 e 7.800, sendo que a média de 200, a média de 100 está bem aqui. A média de 100 bonitona está bem aqui. Linda. São os alvos de uma continuação de queda, sendo que a principal resistência no momento para o preço continuar subindo seria 11.300. Se a gente joga no semanal, é um preço importante, ele tem respeitado em alguns momentos essa posição, e para nós está marcando exatamente a média exponencial de 12 no momento, ou seja,
a gente precisa romper justamente esse ponto aqui para iniciar uma alta interessante. Deixa eu ver se essa LTA existe aqui mesmo. Então, acho que não tanto. Não existe. Enfim. Mais alguma coisa importante no gráfico de Nasdaq? Deixa eu observar. Aqui era um grande um canal de baixa que não se confirmou. Dá um toque aqui. Sempre importante ver esses pavios formando para confirmar alguma coisa. Aqui um toque importante aqui. Vocês podem observar um toque importante aqui. Um toque importante aqui. Um toque importante aqui. E nós rompemos para cima, como acontece normalmente. Quando aconteceu esse rompimento, sexta-feira foi quando eu decidi fazer a minha compra de Bitcoin, acreditando em mais alta pela frente. Gráfico de 12 horas. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu retorno aqui, mas eu acho que por enquanto era isso que eu tinha para mostrar. Eu sempre faço o semanal para mim é onde eu formo esses padrões principais maiores, assim, com mais confiança. Que é perfeito. Esse toque aqui mesmo foi perfeito, simplesmente perfeito. Essa cunha aqui, ela tem, na verdade, ela tem duas formações. Antes ela tinha duas formações. A primeira formação, na verdade, era essa aqui. Vocês podem ver que mesmo utilizando essa formação, tem toques importantes aqui. Vamos colocar só em destaque aqui, vamos supor que eu usei essa aqui. Tem toques importantes aqui, tem toques importantes aqui. Isso aqui é um falso rompimento, válido, toque importante aqui, falso rompimento, válido. Esse candle aqui, ele fecha abaixo dela, então essa segunda, vamos chamar de segunda parte da cunha, ela existe de fato. Ela está aqui, ela é válida. Só que como existe falso rompimento essa parte dela, é interessante considerar a segunda, porque o movimento pode vir ultrapassá-la e depois voltar. Em caso, por exemplo, a gente pode ter uma barra que rompa aqui exatamente onde está a parte de cima dessa cunha. Está exatamente aqui, em 0,618, está exatamente na média de 12. Então a gente tem duas partes importantes do gráfico aqui e não necessariamente a gente precisa se preocupar com essa parte da cunha. Porque romper isso aqui já é relevante, romper essa média de 200 já é relevante. Por enquanto, o mais importante é o movimento mais longo, ainda mais que a gente não está fazendo nenhum tipo de operação curta, então o movimento mais longo é mais importante. Aqui você tem toques importantes, você tem, inclusive eu posso até puxar essa parte da cunha para cá, olha, e vai ficar melhor, mais bonitinho ainda. Tem toques importantes aqui, toques importantes aqui. Aqui é uma coisa que acontece com frequência, o preço ele sai de dentro da formação gráfica para vir tocar em alguma média importante. No caso aqui é 11.000, tá vendo? Ele veio, tocou aqui nos 11.000 e retornou para cima da formação da cunha. Mesma coisa. Aqui, como a cunha estava mais embaixo, ele veio, tocou na parte de baixo dela e retornou para tocar na parte de cima. E agora a gente está no meio do caminho, formando o que algumas pessoas consideram ocos. Pela simples diferença de preço aqui, eu acredito que isso aqui é meramente uma questão de liquidez, ou seja, é muito pequeno para justificar um oco, mas possivelmente sim um fundo triplo, né? 1, 2, 3 toques. O que pode justificar uma reversão temporária no preço. Eu sempre gosto de pegar o gráfico de 3 dias e puxar. É uma retração do último movimento de baixa para ver onde que vai isso aqui. 0,382 está batendo aqui em 11.800 e alguma coisa. A gente poderia vir até aqui sem nenhum problema de continuar caindo, sem nenhum problema. Se eu puxar desse movimento de baixa aqui, 0,382 está em 11.200. Também a gente poderia vir aqui no curto prazo, é média de 12, 3 dias sem nenhum problema. A gente está inclusive próximo lá.
Se romper vai ser um movimento de alta interessante. Tá, se eu lembrar mais alguma coisa do gráfico de Nasdaq, eu retorno aqui para a gente poder ver, mas eu acho que no Nasdaq o básico é isso. O básico é isso. Um rapidinho aqui, passando pela dominância do Bitcoin, mensal da dominância do Bitcoin, em ponto de bala. Esse círculo aqui é a média, é o fundo de 2018, começando em dezembro aqui, de setembro a dezembro, ou seja, ele cruzou em agosto, a média de 12, e o fundo foi 1, 2, 3, 4 meses depois aproximadamente. A gente está tentando cruzar aqui, a gente pode esperar se cruzar um fundo do Bitcoin em mais ou menos o mesmo prazo, 1, 2, 3 meses. A gente tentou cruzar a média de 12, falhou, inclusive a ADA Short Squeeze, até eu subindo, Sol Short Squeeze, todas as altcoins que estavam em tendência de baixa altíssima, sofrendo Short Squeeze agora que a dominância do Bitcoin voltou a subir. Podem ver que ela está tentando fazer um fundo mais alto aqui. Se a gente for considerar o movimento todo aqui, ela pode ganhar até 40 e 79 para fazer um fundo mais alto, saudável do preço. Tem várias médias entrelaçadas, de 200 aqui que é a verde, de 100, de 50, de 12. Isso aqui vai ficar uma suruba de médias móveis aqui. A importante aqui é a de 200, que ele está perdendo temporariamente, que é a média que marca realmente um início de uma tendência. Vocês podem ver aqui em maio de 2022, quando teve aquela grande queda que aconteceu com a dominância do Bitcoin, simplesmente descaradamente explodiu, ele até perdeu aqui, ó. Então é importante a gente observar isso aqui, 2022, né? 2022, 29 de abril de 2022 fez um falso rompimento para cima. Entendi. Depois eu vou voltar nisso aqui, eu quero observar isso aqui para ver o que o preço fez aqui nesse período aqui de abril a maio de 2022. Ok, agora finalmente Bitcoin, a moedinha da praia, tem 1 milhão de coisas no gráfico. Deve estar poluído pra no caralho esse gráfico. Puta que pariu. Só olhar aqui abril e maio de 2022. Porra, abril e maio de 2022 foi quando o Bitcoin... Deixa eu ver, abril com o Bitcoin tava derretendo. Ah, interessante. Depois um falso rompimento. Ele derreteu. Ok. Tá, eu sinceramente eu não vou apagar isso aqui porque tem muita coisa aqui que eu fiz, muito detalhe. Eu vou explicar um por um para vocês. Primeiramente, o que é esta linha? O que é esta linha azul bem forte aqui em 11.000? Nada mais, nada menos que a média de EMA 12 do gráfico anual do Bitcoin, está 11.044 na verdade, 11.044, é uma média fodendo importante, é a média tipo, que eu acho que vai ser a média que vai segurar o bull market do Bitcoin no gráfico anual, ou seja, é a primeira vez que o Bitcoin testaria uma média de tamanho e relevância anual, seria se ele viesse buscar os 11.000, que eu acho extremamente importante. 13.880 é o fechamento anual anterior do Bitcoin, região de demanda fortíssima, que eu acho que é o próximo alvo, vou explicar porquê. O mensal, eu vou até tirar essa visibilidade de Fibonacci aqui do mensal. Mensal, média de 100 do mensal, 12.986. E no gráfico de 6 meses, a média de 12 do gráfico de 6 meses, 18.027, que eu acho que é a principal resistência agora para o preço, é o valor de 18.027, cara, 18.036 aqui, mas tanto faz 18.027, tanto faz, é a média mais importante para segurar o preço do Bitcoin no curto prazo. Agora, se romper isso aí, pode ser meramente temporário para a gente poder voltar a cair abaixo nos próximos 6 meses, mas é longo prazo. Eu vou até apagar essa médiazinha aqui. Então, no semanal, bandeira de baixa no semanal. Eu vou explicar essa extensão aqui daqui a pouquinho, essa extensão, mas basicamente é o seguinte.
é basicamente esse movimento aqui no semanal. A pernada depois daquela recuperação, né, que fez a bandeira aqui, depois dessa queda aqui dos 30, recuperou. Aí deu uma queda sinistra, tocou na parte da cunha e fez uma pernada de baixa. Então isso aqui é a extensão desse movimento. Quais são os alvos da extensão desse movimento? Alvo número 1, 15.385. Alvo número 2, 13.800. Alvo número 3, 13.100. Alvo número 4, 12 mil dólares. E essa extensão aqui, ela está batendo perfeitamente com o alvo de outra extensão que eu fiz, que ela é ligeiramente diferente. Vou explicar para vocês porque. Aqui agora, a linha de nível, linha de tendência, ok. A única diferença é a seguinte, porque essa aqui é mais longa, essa aqui é eu fiz aquela do movimento mais curto e essa aqui do movimento mais longo, que vem lá dos 30, tá vendo? No início da queda, pernada de queda, o alvo, recuo, extensão. Quais são os alvos? O alvo, deixa eu tirar isso aqui, que é importante no momento. O alvo, nem alvo, né? 15.900 é um subalvo, porque o primeiro alvo dessa grande queda é 13.723. É o segundo alvo da queda menor. Isso é normal acontecer. É o segundo alvo daquele movimento semanal menor. E o outro alvo seria 10.800 e o último alvo, né? O terceiro alvo, 9.333. Então, quanto maior o movimento, quando você jogar a extensão do movimento, ele vai mais longe. No caso, o importante é que nos dois casos, um dos alvos é 13.800. 13.800, 13.700. É exatamente esse alvo. É o alvo mais importante no momento, sendo que o segundo mais importante é o alvo de 11.000 aqui abaixo. Certo? Sendo um pânico em 9.333. Mas, voltando para o gráfico principal, o que é essa bandeira de baixa? Basicamente é um movimento de alívio de uma grande queda. Ela é sempre o resultado de um movimento de alívio de uma grande queda, certo? Nós estamos agora na bandeira semanal. Vocês podem ver perfeitamente a bandeira aqui. Ela só saiu da bandeira para vir testar o fundo na parte de baixo dessa cunha e voltou para dentro da bandeira. Aqui acima saiu para testar a média de 12, voltou para a bandeira e a gente está agora no meio da bandeira, dessa bandeira de alta. Olha onde o preço saiu da bandeira para ele vir testar aqui no gráfico de 3 dias. Ele saiu da bandeira, aliás, no diário, ele saiu da bandeira para vir testar. Aqui são os pavios dos movimentos, tá vendo onde bateu? Tá, vou colocar aqui bonitinho. 1, 2, 3, 4. Então, assim, os 4 toques aqui, nessa pequena linha que eu tracei aqui, que é onde eu acredito que o preço possa vir novamente em uma euforia de alta, romper e tocar. Inclusive, ele vai bater nos próximos dias, ele vai bater exatamente em 18.500, que é o topo dessa cunha descendente de alta do diário, cujo parte ele foi tocado como suporte aqui em maio do ano passado. Vocês podem ver que ele foi tocado aqui em maio do ano passado, nessa região todinha aqui, foi tocado. Depois, aqui, depois, aqui, tá vendo? Como suporte, como resistência, sendo que a gente tem esse toque aqui na parte de baixo e esses dois aqui. Momentos importantes de toques nessas partes. Então, caceta.
estava falando a respeito dessa pequena linha aqui, que eu acho que é onde o preço pode vir fazer um pavio, como vocês viram aqui nos outros momentos, ele veio e faz um paviozinho, onde eu faria dissolve, eu venderia meus bitcoins, ele batendo nesse alvo aqui, 18.500, 18.300, quando eu falei para vocês lá no Telegram, que eu acho que é o próximo alvo, bate ali, faz um pavio e retorna. Aí vocês me perguntam, qual que é o alvo da bandeira de baixa do semanal? Qual que é o alvo da bandeira de baixa? Para onde que essa bandeira de baixa teria que levar o preço? Nós estamos falando aqui de uma queda de 18%, vamos colocar 18% para 20%, do rompimento da bandeira, que pode ser em qualquer ponto a partir da parte de baixo dela. Vamos supor, vamos colocar uma mediana aqui, vamos colocar que vai ser a partir daqui, 18%, 13.700, 13.800, mais ou menos, por aí. Tá bem, assim, bem perfeito, né? Tá bem condizente com a própria realidade. A gente está vendo no gráfico tudo isso aí. 3.800 é um ponto assim muito importante para o preço, muito importante para o preço mesmo. Eu não acredito que seja pura coincidência. Já vi isso acontecer outras vezes no gráfico. Já participei, já analisei outras bandeiras de baixa, aconteceu exatamente isso. Bandeira de baixa é uma formação muito comum no Bitcoin. Muito comum. Bandeira de baixa e bandeira de alta. São formações comuns no Bitcoin. A gente tem uma bandeira de baixa aqui no semanal, com alvo que bate com duas extensões de FIBO, de dois movimentos semanais de baixa importantes. Inclusive, o valor de 3.880 é também um fechamento anual do Bitcoin. Não tem nada que me falar aqui para mim que isso aqui não é um alvo. Isso aqui para mim é um alvo e é um lugar de compra, sem medo. Então, no curto prazo, o Bitcoin ele recuperou, vocês podem observar aqui, ele já fez essa média amarela de 50 como resistência uma vez aqui. Foi quando eu falei que o preço iria desabar, e aí aconteceu logo em seguida, no dia 8 de novembro, aconteceu a grande queda da FTX, todo mundo falando da FTX, sendo que no gráfico estava na cara que isso ia acontecer já há bem tempo. A gente tem uma porra de uma cunha gigantesca aqui, em vários toques, uma média de 50 gigantesca aqui, escancarada, falando vai cair, e não, a FTX que causou a queda, ok. Bandeira de baixa formada a partir dessa grande queda. Depois disso ele nunca mais, pode ver que a média de 12 de 3 dias é importante no bear market. Por que é importante no bear market? Porque ele recupera ela brevemente durante o bear market. Vocês podem ver que enquanto o preço está caindo, ele fica testando essa média de 12 de 3 dias como resistência. Quando ele recupera o preço, é breve. Ele recupera, faz falsos sinais de alta nela a todo momento. Quando ele ficou mais tempo sobre ela, foi quando ele rejeitou na média 50 aqui em cima. Depois disso ele perde ela de novo e torna ela resistência a todo santo momento. Ela é resistência durante o bear market. Nada, o gráfico está escancarado. Ela, média de 12, média exponencial de 12, no gráfico de 3 dias, é resistência durante o bear market. Qualquer rompimento acima dela é uma alta momentânea que vai se transformar em uma queda proeminente logo em seguida. Recuperou brevemente, queda. Recuperou brevemente, queda. Recuperou brevemente, queda. Está recuperando agora. Sendo que teve até um pequeno movimento de alta aqui que resultou nesse pequeno bull trap aqui recentemente. E agora ela recuperou novamente, está fazendo um movimento de alta. A gente tem que terminar esse candle na terça-feira, ou seja, hoje à noite. A gente tem que ver o que vai acontecer a partir daqui. Mas novamente, a média de 50 está bem logo acima. Ela pode muito bem recuperar a média de 12, fazer 2, 3 candles de 3 dias subindo, vir tocar em 18.500 que bate com essa linha de exaustão de movimento aqui, que eu já falei para vocês, com a linha azul, com a média de 50, com o topo da cunha. E também, se você jogar aqui, também tem aqui
essa parte da extensão de fibra que está também aqui nessa região, que já foi utilizada como toque aqui 2 vezes também, e com a parte de baixo aqui, ou seja, tudo indica que o preço vai caminhar até os 18.500. As próximas semanas, 2, 3 semanas, talvez mais rápido, talvez mais devagar, depois seguido de uma queda proeminente rumo aos 13.800. Tá assim, praticamente escrito em pedra que isso vai acontecer. Se isso não acontecer, seria realmente muita loucura. Só seria, para isso não acontecer, teria que ser um evento assim, do tipo grande retorno do bull market, short squeeze, e o preço simplesmente pegar os 23, 24 assim, em poucos dias, para poder me dizer, para poder contradizer esse padrão que está escancarado aqui no gráfico. No gráfico diário, vocês podem observar a média de 100 está aqui, a média de 100, ela serviu também como resistência, ela funcionou até melhor do que a média de 3 dias, se vocês observarem, só que como ela é uma média maior, ela tem bem menos toques, né? A média de 100 dias é uma média bem menor, ela tem bem menos toques, então é mais difícil você operar no longo prazo pensando nela, porque como ela tem menos toques, você tem que ter mais confirmações, então demora mais para você conseguir mais confirmações. Vocês podem observar que depois da queda do final do bull market, primeiro que ela foi perfeitamente no suporte aqui em setembro de 2021, aquela queda que fez de conta que o preço ia desabar e depois subiu. Depois ela foi resistência em alguns momentos, junto com a média de 200, que é a verde, ela foi resistência. Aqui é de 200, aqui é de 100, aqui a de 100. Agora, aqui também de 100, aqui a de 100, ou seja, é bem óbvio que a média de 100 também vai atuar aqui na região dos 18. Como eu disse, aqui o preço fez, aqui nesse pontinho aqui, o preço fez um movimento que eu acho um dos movimentos mais importantes dos últimos meses, para a gente poder analisar o que é um bear market. Ele fez o preço, ele fez a média de 100 de resistência e a de 12 como suporte. E quando ele fez a média de 12 como suporte e de 100 como resistência, ele fez um bull trap no topo da cunha e voltou a cair, numa puta queda. Temos aqui agora, topo da cunha, média de 100, junto com todos os demais fatores que eu já mencionei anteriormente no vídeo. Todos os demais fatores. A linha de exaustão azul, a média de 50 do gráfico de 3 dias, o topo da cunha, a média de 100, a extensão de fibra, tudo está batendo com exatamente esse mesmo alvo que vai ser este aqui, nesse momento aqui do mercado. A gente está falando aí de um prazo até final de janeiro para ter uma decisãozinha no mercado sobre isso aqui. Para mim, isso aqui é um momento de fazer uma posiçãozinha de swing ali de um mês, no máximo um mês, alguma coisa assim. Sendo que nada impede de nós simplesmente fazermos uma bull trap, daquelas bull traps filhas da puta, aqui nos 19.500, certo? 19.500 é um ponto importante do gráfico. 19.500, eu vou pegar 19.500 e vou jogar aqui em verde, aliás, em azul, não, roxo. Vou jogar roxo e vou colocar ele em perspectiva daqui a pouco. Média de 200, ela tá, inclusive você pode observar que antes ela estava em inclinação terrível, ela começou a planar, ela começou a perder a violência da inclinação, ou seja, isso indicativo de uma exaustão de bear market. E os últimos 200 dias estão sendo cada vez mais exaustivos. A média, esse valor de 19.500, poxa, perdi ele aqui, passando no diário, aqui. O que é o valor de 19.500 para a gente aqui? Você pode observar que o preço se comporta aqui como um toque importante, aqui
como um toque importante. Várias vezes ele tocou, várias vezes ele fechou acima, no mensal. No semanal, mesma coisa, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O preço simplesmente usou esse lugar aqui como suporte 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes esse aqui foi suporte. Várias vezes ele bateu como suporte, rejeitou, ficou abaixo, brincou. E agora a gente tem ele como limite, limite do limite do limite do limite de uma bull trap. 19.500, 20 mil, para dizer que é psicológico. Toda essa regiãozinha aqui é um limitezão violento de uma bull trap. E assim, para mim tá muito óbvio o que o preço vai fazer aqui agora, muito óbvio. Vocês podem ver que a bandeira de baixa, ela tem o meio dela do canal. E o meio do canal é perfeitamente respeitável. É uma maneira de você analisar se a bandeira de baixa realmente é válida no semanal. Aqui no gráfico diário, as 12 horas, vocês conseguem ver que várias vezes ele usa de suporte, outras vezes de resistência, depois como suporte, depois como resistência, e agora ele está acabando de cruzar ela aqui, indicando um possível toque da parte de cima do canal. Como eu falei, a bandeira de baixa ela é semanal, então em tempos menores o preço pode ir além dela para poder buscar pontos importantes do gráfico. Ele sai do padrão gráfico para poder buscar pontos importantes, médias móveis importantes, formações gráficas importantes, para depois voltar brevemente. Por isso que é importante sempre ter uma confirmação quando há um rompimento de qualquer padrão gráfico, porque o preço pode estar só fazendo um simples movimento de buscar um stop de um long ou de um short, em que as pessoas geralmente colocam em pontos importantes do gráfico. Ele vai lá buscar para poder liquidar o pessoal. E quanto menor o tempo gráfico, maior são os movimentos fora do padrão gráfico. Vocês podem ver como é interessante esse movimento aqui. Como ele é rápido, um tiro e simplesmente plau, ele regride, porque realmente foi só uma manipulação do mercado para poder vir buscar o stop do pessoal que estava shortando o preço. E muita gente colocou o stop aqui nessa região. Que eles viram esse mesmo padrão que eu estou vendo aqui e falaram, pô, tinha um lugar importante, vou colocar um stop. Colocou stop e foi estopado. E é isso, olha, o preço está respeitando o meio do canal, perfeitamente. Ó, fez aí suporte no meio do canal e está vindo agora fazer um pivôzinho aqui de alta, um movimento de alta. E é assim, pessoal, agora falando mais a respeito do mercado tradicional, como vocês viram na semana passada, sexta-feira, o mercado deu um suspiro de alta. Eu passei o final de semana estudando a respeito desse movimento para poder entender o que poderia estar acontecendo. E tudo que eu encontrei foi o seguinte: os dados econômicos dos Estados Unidos estão saindo mais forte do que esperado, mas ainda assim estão indicando uma recessão, o que pode fazer o Fed reduzir a velocidade de aumento de juros ou parar de aumentar juros, e o mercado está esperançoso por isso. Só que como a gente não pode operar a esperança, a gente tem que procurar os fatos. E os fatos é o seguinte: não importa mais o que o Fed faça a partir de agora, porque o que importa é o que ele já fez. Ele passou o ano passado inteiro aumentando os juros, passou o ano passado inteiro tirando dinheiro do mercado, vendendo os ativos que eles têm em balanço, para poder basicamente tirar dinheiro do mercado. Eles vendem os ativos que eles têm, que eles compraram antes. Eles imprimiram dinheiro, compraram os ativos. Ou seja, eles deram dinheiro para o mercado. Agora eles estão pegando os ativos, vendendo no mercado, pegando dinheiro de volta. E eles estão basicamente destruindo esse dinheiro, porque o dinheiro não fica no balanço deles, eles destroem, eles apagam. Do mesmo jeito que eles criam, eles apagam o dinheiro, elas também. Eles estão fazendo isso agora, eles estão apagando o dinheiro do mercado. Eles tiram liquidez, que a gente fala. E isso está sendo feito. Então, assim, se o Fed vai aumentar mais 0,5% ou 1%, não importa. Ele vai continuar tirando dinheiro do mercado e os juros já foram aumentados. Então, esses primeiros 2 meses do mercado é aquela esperança não, tempos melhores virão, o Fed vai parar de aumentar. E, geralmente, as grandes quedas, acho que eu até falei isso com vocês, as grandes quedas vêm quando o Fed para de aumentar. Quando ele para de aumentar juros, não quando ele está aumentando. Quando ele fala, olha galera, agora nós chegamos no nosso alvo de juros e agora vamos ficar aqui um ano. No que ele fala, vamos ficar aqui um ano, vamos ficar aqui 6 meses, é quando o mercado desaba, porque, porra, aguentar mais 6 meses de juros altos, sem condição. O pessoal precisa de capital, o pessoal precisa vender, o pessoal precisa se dolarizar, e aí os ativos de risco caem, que é o que eu acho que vai acontecer.
Mas nem não todo o pânico perfeito, o pânico do bear market, de uma capitulação, ele é sempre precedido de uma esperança, de uma euforia, naquele gráfico de Wyckoff que o Fofa já falou, é justamente aquele momento em que o preço faz que vai voar, voo de galinha, e ele se desaba, é basicamente um mergulho o que está acontecendo agora. O gráfico da dominância do Bitcoin bate com isso, o gráfico do DXY bate com isso, o gráfico do Nasdaq bate com isso, e a gente tem 2-3 semanas ali de momentos de esperança que pode levar o preço do Bitcoin para 18.500, talvez, no melhor das hipóteses, 19.500, para depois desabar. E é isso aí. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu mando um comentário lá no Telegram. O vídeo ficou longo pra caralho, mas valeu, mano.